Olá, família carismática da Diocese de Campo Limpo. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos de ministério, queridos pregadores, arautos do Evangelho, anunciadores da Boa Nova. Que Deus possa estar com cada um de vocês e o Espírito vos dê uma nova unção para um novo tempo de missão. Sejam fiéis no pouco, porque certamente o Senhor vos confiará mais. Honrem sempre com o melhor da pregação de vocês as ovelhas que estão em vossos grupos de oração, para que o Senhor também possa abrir portas, usar muito de cada um de vocês e levá-los para cada vez mais longe, para que a boa nova ela seja anunciada. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Já fizemos uma introdução geral sobre o livro, já trabalhamos o texto do capítulo 1, e neste vídeo eu vou trabalhar com vocês o texto do capítulo 2. Então eu vou projetar aqui o texto para ficar mais fácil dos irmãos acompanharem, para que seja muito produtivo este nosso estudo. Afinal de contas, nós estamos falando de um texto que é muito conhecido ali de um renovado. E quando eu digo de um renovado, estou falando, sim, de um membro, de um servo, de uma liderança da renovação carismática católica. Poderia até falar de um carismático, mas toda a igreja, ela é carismática. Toda a igreja é carismática. Então, carismático não é somente o movimento em si. Toda a igreja é. Então, nós conhecemos muito esse texto. Por quê? Porque nós somos chamados a viver a cultura de Pentecostes, a vivermos como batizados no Espírito, uma vida no Espírito, onde o Espírito nos conduz em todas as nossas direções, em todas as nossas necessidades. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos aprofundar aqui o texto que está aparecendo aí para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Vamos lá. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos lá. Gente, o termo Pentecostes, ele é um termo que vem da língua grega, vem de Pentacosté. E a tradução de Pentecostes é quinquagésima. Por quê? Porque o Pentecostes, ele era já no judaísmo celebrado 50 dias depois da Páscoa e depois ali do dia da primícia. Pentecostes era também chamado de Festa das Semanas, porque se você tem o dia da Páscoa e o dia seguinte é o dia da premissa, então você já tem 50 menos 1, que é o dia da primícia. Restam 49. 49 é a multiplicação de 7 vezes 7. Uma semana tem 7 dias. Então, 7 semanas possuem 49 dias. Por isso que Pentecostes também era chamada de a festa das semanas, porque ela tinha também esta mesma ali organização ou contagem que também nós temos. Por quê? Porque o nosso Pentecostes cristão também é celebrado 50 dias depois da Páscoa. Falar de Pentecostes é falar de uma das 3 festas mais importantes do judaísmo. As 3 festas mais importantes do judaísmo eram Páscoa, Festa das Tendas e Pentecostes. Estas 3 festas, elas exigiam a peregrinação para o Templo de Jerusalém. O termo Pentecostes, como eu disse, ele vem do grego Pentacosté. Só que o termo grego vem do hebraico Shavuot. E a Shavuot era uma espécie ali de festa
que fazia memória da entrega da lei que Deus ali faz a Moisés. Então, a Shavuot tem essa característica de ser uma festa que faz memória, né, que recorda a entrega da lei. Por isso é uma festa que tem ali um caráter de recordar a aliança entre Deus e o seu povo. Aqui neste slide, eu transcrevi também para vocês um trecho do livro do Levítico. Levítico, capítulo 23, versículo 15 e seguintes, para ser mais específico, até o versículo 22. Por quê? O livro do Levítico, ele é um livro de tradição sacerdotal, escrito ali durante, possivelmente também depois do exílio da Babilônia. Este material de tradição sacerdotal é o último material escrito do Pentateuco e que, consequentemente, será ali o material responsável por finalizar a obra, por dar à obra a sua devida ligação, que vai assim fazer do Pentateuco, vai tornar o Pentateuco o livro da lei. E aqui no livro do Levítico nós temos algumas instruções, né, de como era ali que o judaísmo antigo celebrava a festa das semanas, o Pentecostes, a Shavuot. Então vamos lá, começando aqui de Levítico 23, 15. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias, até o dia seguinte ao 7º sábado. E oferecereis, então, ao Senhor uma nova oblação. Trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto de apresentação, feito em 2 partes, de 2/10 de flor de farinha cozida, com fermento, como primícias ao Senhor. Oferecereis, além do pão, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros como holocausto ao Senhor, acompanhados de uma oblação e de uma libação, oferendas queimadas em perfume de agradável odor ao Senhor. Fareis também com um bode um sacrifício pelo pecado, e com 2 cordeiros de 1 ano um sacrifício de comunhão. O sacerdote os oferecerá com gesto de apresentação diante do Senhor, além do pão das primícias. De igual modo, os 2 cordeiros, pois são coisas santas ao Senhor, e que pertencerão ao sacerdote. Nesse mesmo dia fareis uma convocação. Esta será para vós uma assembleia santa, e não fareis nenhuma obra servil. É lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habitais. Quando cegardes a messe na vossa terra, não cegarás até o limite extremo do teu campo, e não respingarás da tua messe. Deixarás isso para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Por que eu fiz a questão de ler este texto ali na sua totalidade? Para recordar esse aspecto também do oferecimento ali das primícias que acontecia em Pentecostes. Quando nós falamos das primícias, nós estamos falando dos primeiros frutos de um trabalho. Portanto, o agricultor, ele oferecia ali a sua primeira colheita. Quem trabalhava ali na pecuária, com a criação de rebanhos, oferecia a sua primeira cria. Também o pai apresentava o filho mais velho, o primogênito. Por quê? Porque essa ideia das primícias era muito interessante dentro do judaísmo antigo. As primícias eram ali os primeiros frutos de um trabalho. Portanto, era aquilo que de melhor poderia se oferecer para Deus.
E a sacada de Lucas aqui, ela é espetacular, irmãos. Por quê? Porque Lucas, ele então vai escolher Pentecostes para em Pentecostes situar o derramamento do Espírito e a inauguração da missão da igreja, a manifestação da igreja para o mundo. Por quê? Olha que interessante. A sacada dele é a seguinte: no Pentecostes judaico, era o homem que oferecia para Deus aquilo que de melhor ele tinha. Agora, no nosso Pentecostes, no Pentecostes cristão, o Pentecostes da igreja, já não é mais o homem que oferece o melhor de si para Deus. É Deus que oferece o melhor de si para o homem. E Deus, então, derrama o seu Espírito sobre a igreja. E aqui nós temos a certeza que em Pentecostes se cumpre ali a profecia de Joel, capítulo 3, versículos 1 e seguintes. Gente, aqui uma questão é muito importante de ser trabalhada. A igreja, ela não nasce em Pentecostes. A igreja, teologicamente, nasce em João 19, quando Jesus, já crucificado, morto, vai ter ali o seu peito aberto ou transpassado pela lança, e do peito de Jesus jorra sangue e água. A água é uma referência ao sacramento do batismo e o sangue uma referência ao sacramento da Eucaristia. Batismo e Eucaristia são dois sacramentos que dão vida à igreja. Portanto, a igreja nasce do lado aberto de Jesus na cruz. E ela se manifesta ao mundo, ou ela inaugura sua missão no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito é o protagonista da missão. Ele é força, ele é ânimo, ele é coragem para nós enfrentarmos as dificuldades da missão. E também por uma questão que é ali muito interessante. Vale nós recordarmos que Lucas, escritor do terceiro evangelho dos Atos dos Apóstolos, foi um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. E a concepção paulina sobre igreja, ela é muito linda. A igreja é corpo, Cristo é a cabeça, pelo batismo, nós estamos ligados ao corpo e somos membros deste corpo místico que é a igreja, que, repito, tem Cristo por cabeça. A ideia bíblica de corpo vivo, qual que é? É a ideia de um corpo animado. Corpo e alma não se separam, são uma unidade. Isso também vale para a igreja. A igreja, que é o corpo místico, que tem Cristo por cabeça e nós por seus membros, ela também é templo do Espírito Santo. Ela é animada pelo Espírito Santo. E interessante porque nós sabemos que aqui não estamos falando simplesmente da dimensão institucional da igreja, tá? Eu e você somos igreja. Não é à toa que, tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Se nós pegarmos ali a palavra igreja, do grego eclésia ou eclesia, eclesia significa assembleia. Mas esta palavra eclesia, no grego, se nós olharmos para o hebraico, nós vamos ali encontrar o termo carral. E uma das traduções para carral é reunião. Então, a igreja, ela é o quê? Ela é a reunião. Ela é a assembleia do povo eleito, do povo escolhido. E este povo é a igreja. Tendo se completado o dia de Pentecostes, a igreja, o povo de Deus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos lá. Agora vamos voltar aqui vamos avançar a partir do versículo 2. De repente, veio do céu um ruído. Aqui eu quero fazer uma pausa neste termo ruído, porque ruído, né, na comunicação, é sempre algo que quebra,
podemos dizer assim, a mensagem. É algo que pode ferir a mensagem. Só que aqui não. Este ruído que vem do céu, ele é como o agitar-se de um vendaval impetuoso. Vendaval lembra um vento forte, não lembra um vento qualquer. E nós sabemos que o próprio termo espírito, porque espírito é um termo na língua portuguesa, ele vem ali do grego pneuma. Tá? E o que pneuma lembra? Pneuma lembra um pneu também, né? Na nossa língua portuguesa. E o pneu lembra algo que está cheio de ar, irmãos. E o termo pneuma grego, ele vem do hebraico ruá, que significa justamente hálito, que significa sopro, que significa vento. Então, de repente, do céu. Aqui a gente tem uma categoria que fala ali das coisas superiores, elevadas, vem de cima, de repente veio do céu um ruído, como agitar-se de um vendaval impetuoso, encheu, plenificou toda a casa onde se encontravam. Aqui eu quero fazer uma observação sobre o termo casa, porque o termo casa, irmãos, ele é espetacular. Nós vamos ver que no Evangelho Jesus realiza muitas curas em casas, né? Jesus manifesta o seu poder em casas. O cristianismo não nasce ali em templos. O cristianismo nasce em casas. A comunidade está reunida no cenáculo, que era uma casa. Eles estavam no andar de cima, na sala superior. Então, nós vamos das casas para os templos, e das casas e dos templos, vamos ou somos enviados para todo o mundo. Aqui é só para frisar este aspecto simples através do qual a igreja cristã, ela nasce. Apareceram-lhes, então, línguas. Gente, a língua está profundamente relacionada ao aparelho fonador. Língua lembra, fala, né? Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Ou seja, que eu fique mudo, que eu não fale mais, né? Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Zacarias, o pai de João Batista, ele recebe a palavra através do anjo. Ele não crê e ele, por isso, emudece, ele fica mudo. Maria recebe a palavra de Deus através do anjo. Ela crê e ela se põe a falar, se põe a anunciar. Aqui, para nós pregadores, isso é fantástico. Língua lembra falar. Língua lembra fala. Então, são-nos dadas línguas de fogo. A igreja é dada, é derramada língua de fogo. Para quê? Para que a igreja fale com ou através do poder do Espírito Santo. E o fogo é uma das principais simbologias do Espírito. O catecismo chega a falar do fogo como uma energia transformadora. Se nós lembrarmos as antigas locomotivas, né, que se colocavam ali em movimento a partir da queima da lenha ou do fogo, isso nos ajuda a entender melhor esta energia transformadora. Então, apareceram-lhes, então, línguas como de fogo. O Espírito é derramado em prol do anúncio, em prol da pregação, em prol do falar de Deus. Essas línguas se repartiam, pousaram sobre cada um deles. Este pousar também sobre cada um deles pode nos remeter ao verbo sentar, né? E o verbo sentar, para o judeu, era um verbo muito importante. Por quê? Porque lembra a posição do mestre, do rabino, quando ele se coloca a ensinar. Então, olha que interessante, aqui faz tudo sentido, aqui a gente dá liga às coisas. O Espírito vem em forma de línguas de fogo, está a serviço do ensino, da pregação, do falar, da instrução. Por quê? Porque esta comunidade, ela então está responsável por ensinar, por transmitir, para falar tudo aquilo
né, que eles viveram a partir da experiência com o próprio Cristo, porque isso é testemunho. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimisse. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. E achavam-se, então, em Jerusalém. Versículo 5, vou retomar aqui. Achavam-se, então, em Jerusalém, judeus piedosos vindos de todas as nações que há debaixo do céu, que nos ajuda aqui a entender também essa característica da peregrinação que deveria acontecer ao templo, e o templo ficava em Jerusalém, porque Pentecostes era uma destas grandes festas. Então achavam-se em Jerusalém judeus piedosos vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Então não são somente os judeus da Judéia, mas também os judeus da diáspora, judeus que estão espalhados por outros territórios, por outros lugares do mundo, não somente ali aqueles que viviam dentro da Palestina no tempo de Jesus. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Então, olha que interessante. A unidade de línguas aqui se dá no ouvir. Aqui a gente pode recordar aquilo que Paulo já nos ensinava em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Fides ex audictus. A fé vem pela audição. A fé vem pelo ouvir. E no nosso português foi traduzido: a fé provém pela pregação. O que o anúncio gera? O anúncio gera unidade, gera igreja, gera comunidade. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aqueles que são reunidos no amor de Cristo, a partir desta experiência de amor com Ele, constituem comunidade. E a igreja é isto, uma comunidade de comunidades. Aqui há muitas discussões. Mas eles falaram em línguas de acordo com este fenômeno, né, da xenoglossia ou da glossolalia que nós temos, né, nos grupos de oração. Talvez possa ser algo mais ligado ali, não tanto à glossolalia, e na verdade, para ser bem específico, em relação à glossolalia, muitos estudiosos já não defendem este posicionamento. Mas como cada qual ouvia falar em seu próprio idioma, é como se aqui a gente pudesse dizer que a gente tem uma manifestação do dom da interpretação das línguas. O Espírito gera unidade, cada qual ouvia em seu próprio idioma. Por quê? Porque o Espírito, que é o amor entre o Pai e o Filho, ele gera unidade, ele gera amor. E é exatamente o que vai acontecer em Pentecostes. Cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. O Espírito gera unidade. Não é à toa que nós fazemos aqui uma contraposição entre Pentecostes e Babel. Em Babel, o que há? Babel, há uma confusão de línguas. E em Pentecostes, o que há? Em Pentecostes, há uma unidade de línguas. Então, é isso que acontece em Pentecostes. Em Pentecostes, há uma unidade de línguas. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Olha só, novamente se frisa esta unidade. Cada um de nós está ouvindo falar no próprio idioma em que nascemos. O Espírito está dando a interpretação, está gerando unidade. Versículo 9. Então, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas de Cirene,
romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos apregoar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus, que é muito interessante, porque aqui a gente pode dizer que a igreja ela já nasce plena, ela já nasce uma realidade inclusiva, uma realidade aberta a todas, ela já nasce uma realidade católica, porque se nós pegarmos o tema católico, do grego katholos, católicos significa pleno, universal. A igreja ela não é uma realidade fechada em si, ela se abre ao mundo, ela se manifesta ao mundo, ela está aberta para todos. Por isso, da sala do cenáculo, todos eles vão se dispersar. Por quê? Porque o Espírito ele gera abertura, ele gera comunidade, irmão. Gera inclusão. Isso aqui é espetacular. É óbvio, aqui não estou falando que nós estamos encontrando aqui o termo católico, né? Porque a igreja, ela só é chamada de católica no ano 107 depois de Cristo por Santo Inácio de Antioquia. No próprios Atos dos Apóstolos, nós veremos que os seguidores de Jesus primeiro são chamados de homens do caminho. Só lá em Atos 11 seremos chamados de cristãos, tá? E de católicos só no ano 107, a partir ali de Santo Inácio de Antioquia. Estavam todos estupefatos e atônitos perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão cheios de vinho doce. Nas festas judaicas, o vinho, ele era fundamental. O vinho na Bíblia simboliza amor, simboliza alegria, só que também simboliza aliança, tá? E a aliança, ela nos lembra que a lei. Se nós olharmos lá em Êxodo 19, em Deuteronômio 5, lá quando Deus dá a lei para o povo através de Moisés, em Êxodo 19 no Sinai, em Deuteronômio 5 no Horebe, a partir da entrega da lei, o que nós temos? Uma aliança. Uma aliança. E aqui nós estamos vendo, então, em Pentecostes, a celebração de uma nova e eterna aliança, a partir da glorificação de Jesus por sua paixão, morte, ressurreição, ascensão, sua subida aos céus e vinda do Espírito Santo. Espetacular, irmão, espetacular. Tudo se liga e tudo tem um sentido. E aqui, para a gente poder avançar um pouco mais, não porque não é importante, mas porque também o nosso tempo ele tem um limite, e eu procurei aqui realmente me concentrar naquilo que de mais importante a gente tem, mas a partir do versículo 14 nós temos ali a primeira pregação de Pedro, um discurso de Pedro à multidão. Esse discurso vai ser ali aos judeus, então ele vai estar ali impregnado de fortes características judaicas. Vamos lá, vamos avançar então. Versículo 14 do capítulo 2. Pedro, então, de pé, ou seja, levantado, ressuscitado, junto com os 11, olha só o colégio apostólico ali representado, levantou a voz, ele vai ali pregar, ele se coloca como um arauto, e assim lhes falou: homens da Judeia, e todos vós, habitantes de Jerusalém. A Judeia era um estado, Jerusalém era sua capital, em Jerusalém ficava o templo, e a Judeia estava também sob o domínio do Império Romano no seu tempo. Homens da Judeia, e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e prestai ouvidos às minhas palavras. A fé vem pelo ouvir. A palavra será anunciada. Portanto, tenham os ouvidos à disposição. Aqui a gente pode até fazer uma referência à nossa liturgia. Qual que é a nossa posição?
nosso posicionamento no momento da liturgia da palavra? Posicionamento de escuta. É Deus quem vai falar, portanto, nós vamos ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a 3ª do dia, 9 horas da manhã. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Olha só aqui o cumprimento das palavras de Joel, o profeta do Pentecostes. Ele profetiza o Pentecostes, ou derramamento do Espírito em Pentecostes, 400 anos antes do Pentecostes acontecer. Sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito e farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. Então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha que interessante. A gente tem aqui aquilo que nós chamamos também de intertextualidade. Um texto do Novo Testamento fazendo referência a um texto do Antigo Testamento. Pedro, na verdade, vai usar destes versículos, deste texto, dessa passagem, para poder fundamentar a sua pregação. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareu, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Espetacular, irmãos. Então, aqui nós temos uma base para o querigma, a partir da experiência da vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Pedro vai fazer ali a sua pregação, um anúncio querigmático. Este homem entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão dos ímpios. Espetacular, irmão. Isso aqui nos remete à essência da pregação no grupo de oração. A pregação no grupo de oração, ela é uma pregação por excelência querigmática. Não é lugar de nós darmos aula de catequese, nem de darmos aula de teologia, de ficarmos ali com citações de inúmeros documentos. Sim, nossa pregação tem que ter organização, tem que estar organizada, tem que ter um roteiro para isso. É bom que se tenha conteúdo, mas que também se tenha ali também todo um aspecto testemunhal para que nós apliquemos a nossa vida e mostremos ao povo que é possível nós vivermos tudo isso no nosso cotidiano e sempre querigmática, para anunciar ali o amor de Deus. Vamos lá, versículo 24. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades. Hades é o inferno, é a mansão dos mortos. Pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. De fato, é a respeito dele que diz Davi, novamente o recurso de intertextualidade. Eu via sem cessar o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso alegra-se o meu coração e minha língua exulta. Mais ainda, também minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós até o presente dia. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono,
previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, e disto nós todos somos testemunhas, a martiria, todos nós somos testemunhas. Portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. E é isto o que vedes e ouvis. Pois Davi, que não subiu aos céus, afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes. Vamos lá. Versículo 37. Então, aqui a pregação aconteceu. Ouvindo isso, eles sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Olha só, a pregação de Pedro, ela ali alcançou o coração do povo. O que nós devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Que lindo! A pregação, ela provoca experiência e ela provoca um desejo ali de aceitação da pessoa de Jesus, gera arrependimento. Isso aqui é o nosso seminário de vida no Espírito Santo. E então recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe. Isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, conjurava-os e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aqueles, pois, que acolheram a sua palavra, fizeram-se batizar. E acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. Aqui a gente lembra do número 3, que também tem um significado de plenitude, de perfeição. Ou seja, a plenitude do povo, das pessoas, daqueles que ouviam, aderiram ali à fé em Jesus Cristo, se convertiam ali ao Senhor pela força da palavra que era anunciada. E para encerrar, nós temos então as características das primeiras comunidades. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Esta é a base da primeira comunidade, mas deve acompanhar a igreja por todo sempre. Tá? A igreja deve estar assídua ao ensinamento dos apóstolos, deve viver a comunhão fraterna, o amor fraterno entre irmãos, tá? A fração do pão, a memória, o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né, na Eucaristia, e deve também estar sempre em oração. E apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios, os sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. E todos os que tinham abraçado a fé se reuniam, constituíam comunidades, formavam a igreja e colocavam tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, dividiam ou partilhavam entre todos segundo as necessidades de cada um. E dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo. Muito interessante. O cristianismo, ele nasce como um grupo do judaísmo. Então, a princípio, nasce ligado ali também ao templo. Partiam o pão pelas casas,
tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus, olha só o louvor, outra característica nossa, dos nossos grupos de oração, não louvor carregado de músicas animadas, mas o louvor no qual, ali, através de diversas formas, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é, e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava, cada dia, ao seu número, os que seriam salvos. Espetacular. O que a comunidade é? A comunidade é lugar de gente salva. Por quê? Porque fez uma experiência com Jesus Cristo, que é aquele que salva, e na comunidade nós vivenciamos a salvação conquistada, operada pelo Cristo, nós vivemos como salvos pela graça em comunidade. Por quê? Porque ninguém se salva sozinho. Que lindo, hein, irmãos? Meu Deus do céu, profundo demais. Eu sei que passei um pouco do tempo em relação àquilo que nos foi proposto, mas, irmãos, o conteúdo é muito rico. E, repito, muita coisa ainda, tá, ficou sem ser falada. Mas tenha certeza que o essencial, ele foi transmitido para vocês. Amém? Foi uma alegria ter participado desta formação, desse estudo sobre os Atos dos Apóstolos. Estou à disposição de cada um dos irmãos e vamos aplicar Atos dos Apóstolos na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas comunidades, nos nossos grupos de oração, para vivermos uma vida no Espírito de Deus. Um grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe a toda esta família linda, que é a Renovação Carismática Católica, de modo especial a nossa Diocese de Campo Limpo, e que possamos viver plenamente a cultura de Pentecostes. Deus abençoe e fiquem na paz.